O ecumenismo vivenciado no tempo da boa vontade é tão abrangente que não pode ser restrito nem sequer aos limites do nosso planeta. Durante milênios, a humanidade contemplou com curiosidade as estrelas, se perguntando se por trás delas não haveria outros seres olhando para nós. Hoje, cada vez mais, as descobertas científicas mostram que é no mínimo arrogância pensar que estamos sozinhos no universo. Cientistas já tratam como uma questão de tempo encontrar vida em outras partes do cosmos. Por isso, ao conceituar o ecumenismo total proposto por Zaru, Paiva Neto defende: o ecumenismo total preconiza a fraterna aliança da humanidade da Terra com a humanidade espiritual superior e com qualquer civilização que possa haver no espaço. Por que não? Todo o universo está aí para que apenas o fiquemos, à exceção dos astrônomos e poetas, ociosamente apreciando. E olhe lá, quando nos lembramos de erguer os olhos para ele. Seria a pretensão de nossa parte admitir a impossibilidade da existência de outras formas de vida no cosmos. A harmonia entre os corpos celestiais é inspiradora. Estrelas, planetas, satélites e outros astros, com os mais diferentes tamanhos, massas, trajetórias e velocidades, estabelecem entre si sincronias duradouras numa verdadeira dança dos mundos. Mas, por vezes, os caminhos podem se cruzar. No livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 2, no capítulo Quanto à Abrangência do Templo da Boa Vontade, Paiva Neto alerta para a ligação compulsória existente entre os seres da Terra e do céu da Terra, da dimensão material e da espiritual. União que pode ter resultados desastrosos quando realizada de forma inconsciente, com entidades ainda afastadas dos propósitos do amor divino. Na realidade, políticos, filósofos, religiosos, cientistas, esportistas, são todos médiuns. Mas, se não forem médiuns evangelizados e iluminados pela vivência do novo mandamento do Cristo, nada mais poderão ser do que instrumentos do mal. Geralmente nem sabem o que é mediunidade, mas podem desenvolvê-la, se quiserem, para não se tornarem presas fáceis de espíritos atrasados. A lição que o Templo da Boa Vontade ensina, reiteramos, se existe, como realmente existe, ligação compulsória da humanidade de cima com a de baixo, infelizmente ainda de forma inconsciente para a maioria esmagadora, e por isso mesmo quase sempre perniciosa, você não sabe o que está tratando, então você às vezes entra na faixa dos contrários, invisíveis, atrasados, atrasados, quando deve estar sempre ligado aos espíritos de luz. Com resultados, por isso, desastrosos, na maioria das vezes, por causa da nossa renitente ignorância a respeito das coisas espirituais. Isso é inevitável, essa influência do mundo invisível, inevitável, porque Jesus disse, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Como desconheceis isto, errais muito. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 27. Está no Evangelho. E se é inevitável essa influência do mundo invisível sobre o visível, que ela seja para o bem. Porque o contato que se estabelece, geralmente, ainda é com criaturas espirituais maléficas. Trabalhemos plenamente conscientes para mudar essa situação. Queramos sintonia com os espíritos do bem.
é o que desejam os espíritos superiores. Captemos conscientemente as suas influências, posto que eles existem, livrando-nos da ação solerte do astral inferior. O Templo da Boa Vontade, TBV, ao promover o ecumenismo total, propõe a união consciente das duas humanidades, em todas as áreas do saber espiritual humano. Com o trabalho realizado pelo Templo do Ecumenismo Total, queremos permear o mundo material religioso com o mundo espiritual religioso. O mundo material político com o mundo espiritual político. O mundo material científico com o mundo espiritual científico. O mundo material filosófico com o mundo espiritual filosófico. O mundo material esportivo com o mundo espiritual esportivo. O mundo material artístico com o mundo espiritual artístico e assim por diante. Porque o mundo espiritual não é uma abstração. No Templo da Boa Vontade, os peregrinos não irão fazer suas orações apenas movidos por uma fé cega, mas sim pela convicção plena de que o exercício da prece vai prepará-los, colocando-os em sintonia com o governo invisível da Terra, para melhor atuar em cada um desses campos de vida humana espiritual, transformando o mundo de acordo com a soberana vontade de Deus, que a tudo assiste. Deus que é onipotente, onisciente, onipresente e onidirigente. Esse intercâmbio de conhecimento entre os seres humanos e os seres espirituais, com o objetivo de transformar para melhor a vida em sociedade, resulta numa verdadeira revolução em toda a humanidade. Todos os parâmetros até hoje em vigor precisariam ser revistos para abranger a realidade do espírito. O segredo do governo dos povos consiste em unir a humanidade de baixo à humanidade de cima, a humanidade terrestre à humanidade espiritual, portanto, vivendo numa esfera mais sutil. Essa assertiva, o saudoso Zarur, convoca-nos a raciocínios mais aprofundados numa época de globalização terrestre. A mais das vezes, nada solidária ainda. Demos um corajoso passo adiante quando iniciamos a Revolução Mundial dos Espíritos, à qual acrescentamos a expressão de luz. Revolução Mundial dos Espíritos, anunciada por Zarur em dezembro de 1953. Outro ponto incisivo da meditação de todos. Ensinemos às criaturas da terra ou do espaço que a realidade começa por aquilo que não parece real, o espírito, e teremos deles, os espíritos, as almas benditas, os anjos guardiães, nossos companheiros, por agora invisíveis, um apoio espetacular, singularizado num impulso fenomenal que só pode vir
da parte de Deus, do Cristo, por intermédio do Espírito Santo, ou seja, nossos anjos guardiães, que descem e sobem pela escada de Jacó. Gênesis Mosaica, capítulo 28, versículos de 10 a 12. Nesta narrativa bíblica, Jacó em sonho vê uma escada em que transitam anjos de Deus, subindo e descendo por ela, um símbolo marcante para mostrar a ativa atuação dos espíritos de luz nas nossas vidas. A exemplo do nobre irmão Dr. Bezerra de Menezes, que coordena no mundo espiritual a mencionada Revolução Mundial dos Espíritos de Luz. As fraternas palavras desse e de tantos amigos do mundo da verdade chegam aos corações dos povos pela iniciativa do irmão Paiva Neto, que em 6 de janeiro de 1992 deu início aos trabalhos práticos do Centro Espiritual Universalista, o céu da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. No dinamismo dos tempos atuais, potentes meios de comunicação servem de verdadeiras escadas de Jacó para a chegada das lições do alto, concretizando a revolução social dos espíritos de luz. Queridos amigos, da Terra, a humanidade de cima abraça-os com a harmonia da boa vontade mundial. Sob a égide do ecumenismo total, que abriga o novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Suprema religião da paz. Trazemos a contribuição do mundo espiritual às suas vidas, aos seus destinos, às suas vitórias. Independente de credo, de raça, todos são fraternalmente iluminados pela sabedoria do céu e apenas alimenta o coração suplicante a Deus, nosso Pai eterno. No terceiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, página 167, o autor, escritor Paiva Neto, diz, abre aspas, é preciso surgir uma convivência diplomática entre o mundo material, ponderável, humano, e o mundo imponderável, espiritual, estabelecendo um Itamaraty entre a civilização encarnada e a desencarnada. Fechar aspas.
Itamaraty é o nome do órgão do governo brasileiro responsável pelas relações com outros países. Essa metáfora ilustra a visão de Paiva Neto sobre o mundo espiritual. Não é uma abstração, muito menos uma mera projeção da mente. Portanto, se aqui no plano material somos sociedades complexas, organizadas, a humanidade espiritual é ainda mais sofisticada. E o autor ainda chamou a atenção para as repercussões sociais, políticas, econômicas, culturais e em todos os campos do saber dessa comunicação entre as duas dimensões. Por isso, em 21 de outubro de 1992, criou o Conselho de Honra para a construção do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, sendo formado por religiosos de diversas denominações e representantes de várias áreas do saber humano. O saudoso presidente da Academia Brasileira de Letras, ABL, Austrégésilo de Ataíde, foi a primeira personalidade a presidir o Conselho de Honra. Após o falecimento do acadêmico, o sempre lembrado jornalista Barbosa Lima Sobrinho, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, escritor e também membro da ABL, assumiu a presidência honorífica do Conselho. O Parlamundi da LBV foi inaugurado por Paiva Neto em 25 de dezembro de 1994, diante de uma multidão de mais de 100 mil pessoas. Desde então, tem sido sede de inúmeros eventos importantes que promovem o progresso do conhecimento com base na união entre os diversos campos da sociedade e principalmente entre céu e terra. Em outubro de 2000, Paiva Neto criou o Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV, com a proposta de colocar ciência e fé na trilha do equilíbrio. Quando lancei a proposta de abertura desta tribuna, estabelecendo um espaço para o diálogo fraterno, produtivo, almejava fomentar o debate de temas fundamentais para o entendimento de nossa existência aqui, neste pequenino planeta, como também do nosso lugar na organização do cosmos, utilizando para este fim a conciliação do conhecimento humano com o espiritual nos diversos campos do saber. É com satisfação que observo esse idealismo prosperar, gerando frutos de sabedoria e exemplos de concórdia tão necessários na contemporaneidade. Nas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, volume 3, da editora Elevação, escrevi: a ciência, iluminada pelo amor, eleva o ser humano à conquista da verdade.